Primeiramente ao nosso Jesus, né? Porque ninguém pega esse microfone sem que Deus permita, né? E depois o nosso pastor Volteni, que ele não está presente, né? Mas está aqui os representantes, né? Os vice-pastores, né? Eu agradeço também a confiança, pastor João Frazão, pastor Ué e pastor Marcos, né? Porque eu tenho certeza que também o pastor os consulta, né? Os convida, né? Para a gente estar ministrando também, né? Deus falou muito comigo, irmãos, quando eu estudava essa palavra. Eu sempre me preocupo, irmãos. A Bíblia nos fala que os sinais acompanharão os que crerem. E por que nós não estamos vendo mais os sinais, pastor Jefferson, acontecer? Pastor Zé Nilton, né? Será que é porque Deus falou, não, eu vou dar um tempo e não vou trabalhar mais? Não. É por causa de nós. Por causa de nós. As pessoas estão deixando de fazer um culto para Deus. Eu estava dando uma pregação e Deus falava comigo quando eu estava tomando banho. A gente está preocupado com esse estereótipo e não com a essência. E Deus sabe o meu coração. Deus conhece o seu coração. Será que nós estamos fazendo segundo a vontade de Deus? O apóstolo Paulo fala na carta: tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Estamos aqui para agradar quem? A Deus. A servir a Ele. A prestar um culto para Ele e não para os homens. É bom a gente vestir bem, produzir bem, mas é a essência. Jesus não vai buscar essa carcaça, não. Jesus vai buscar a nossa alma. E Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Quando nós nos despojamos do nosso eu, Jesus fala: renunciai a si mesmo. Veja bem a palavra, muito forte, muito preciosa. A gente tem que se esvaziar do nosso eu para seguir Jesus, para seguir Jesus. Quando você está cheio do seu eu, aí você está longe de Jesus. Não é assim que a palavra fala? O apóstolo Paulo fala: quando eu estava fraco, é porque onde eu estava forte, porque ele estava esvaziado do eu dele. Não vivo mais eu, André, pois Cristo é que vive em mim. Assim todo cristão deve pensar e fazer e agir. E hoje estaremos aprendendo sobre isso. Os irmãos prestou atenção onde que o pastor Wellington leu? O que diz o verso 6 do capítulo 2 que ele leu? Aquele, pode ler, pastor Wellington. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como que é? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. É bem claro a palavra. Se você está andando com Cristo, você tem que andar como Ele andou. E a gente tem visto, irmãos, ao contrário. As pessoas querem ser respeitadas, mas não dão o respeito. Mas o que é isso, pastor Jesus? Será que Cristo está comigo? Não. Cristo não está contigo. Nem comigo. Entendeu? Porque antes da palavra falar lá, fala aqui primeiro. Jesus puxa a orelha da gente, né? Corrija aquele que lhe ama. Por isso que nós estamos aqui para aprender, para corrigir, né? Para ser corrigidos pelo Senhor. Devemos se esvaziar de si mesmos.
Igual eu li Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Será que verdadeiramente Cristo tem vivido em mim? Será que o mundo aí fora tem visto Cristo na sua vida? Ou tem falado: não, porque lá eu estou fora, estou correndo. Misericórdia, né? Misericórdia. Nós temos que ser exemplos de Cristo. Sabe o que quer dizer a palavra cristão? Mini Cristo. Exemplo de Cristo. Embaixadores de Cristo. Quando vai um embaixador em outros países, representando a nossa nação brasileira, o que ele tem que? Ele tem que representar o quê? O presidente, a nação brasileira. E nós somos representantes de Jesus. Os anjos do céu queriam vir aqui. Mas Jesus falou assim: não, é os meus servos que vão pregar a minha palavra, ser as minhas testemunhas, né? Sejais revestidos de poder e sejais as minhas testemunhas. Como eu vos amei, amai vós também, né? Renúncia a si mesmo. Lucas 9:23 é o que eu disse. Jesus falou: aquele que quer me seguir, faz o quê? Renuncie, irmão, pode ir. E hoje as pessoas não querem renunciar, irmão Edson, a si mesmo. Quer servir a Deus da sua maneira, e da sua maneira não vai. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque ele queria ofertar de qualquer jeito para Deus. E não vai. De qualquer jeito Deus não recebe. Que nós possamos sair daqui libertos de todo mal. Podemos prestar um culto verdadeiramente de adoração a Deus. Sermos como Cristo foi, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por isso, estáis apercebidos, porque Jesus vai vir como ladrão. Ninguém espera o ladrão, espera. E Jesus falou: assim como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá na minha vida. E Noé estava falando: ó, vai vir o dilúvio, né? Vai vir o dilúvio, né? E o povo: vai vir nada. Aí veio o dilúvio, irmão. O anjo lacrou, né? A árvore, para Noé não arrepender e abrir a árvore. Acabou. Igreja do Senhor, vamos despertar, porque é chegada a última hora. É chegada o último momento aqui na face da terra. Humilhar a si mesmo. Ei, Jesus, Mateus 23:12. Coloca lá para nós, Davizão. Mateus 23:12. Olha lá, o que diz? E o que se a si mesmo se exaltar, será o quê? Humilhado. E o que se a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Porque Deus sabe que nós somos falhos, irmãos. Sabe que nós somos pecadores. Ninguém é um super-homem ou a mulher maravilha, não. Todos nós somos sujeitos a cair, a tropeçar, a falhar, a falhar com o irmão. Mas aí é onde que entra Jesus Cristo de Nazaré. Aprendei de mim que sou manso e o quê? Humilde. Agora a pessoa tem uma posição, né? Aí sai pisando os outros. Nossa, eu canto bem. Se eu não tiver no louvor não. Se eu não pegar no microfone, o que é isso, irmão? Que humildade é essa? É uma falsa humildade, né? Sabe o que o Espírito Santo de Deus me falou? Tem gente muito dando de cuidadinho, irmã Vandeli, para falar que é humilde. E isso não quer dizer humildade, não. Sabia disso? Humildade
humildade é ter o caráter de Cristo. Ser servo. Jesus Cristo falou assim: eu não vim para ser servido. Aí muita gente, eu sou pastor, sou evangelista agora, vocês têm que me servir agora. Aí Jesus entra e fala: aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Onde que nós estamos, irmãos? O que a gente está fazendo? Nada somos sem Jesus Cristo. Jesus disse lá em João 15:5, a parte final do versículo: sem mim nada podeis fazer. Nós não somos nada sem Jesus Cristo, irmãos. Essa pandemia aí provou. Muita gente que tinha dinheiro, achava que o Deus dele era dinheiro. Não estou contra dinheiro, não, irmãos. Eu estou falando o amor ao dinheiro, entendeu? Deus deixou o melhor dessa terra para a gente disputar. Só que o dinheiro não é Deus. Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Não é carro, não é bem, não é nada. É Deus. É Deus. Mateus 11:29. Por gentileza, Davi. Isso eu estou falando de humilhar, ser como Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e o quê? Humilde de coração. Humilde de coração, irmão. Não é você deitar aqui, para pisar, eu sou humilde, para pisar. Não é assim não, irmãos. Não é isso não. Ser humilde é servo. Eu vim aqui para servir. Estou à disposição para o reino. Estamos trabalhando em união, em equipe. Nós somos um só membro em Cristo Jesus. Se o braço fala, eu não gosto da perna, vai jantar? Não, irmãos. Nós temos que aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Mesmo não tendo pecado, levou todos os nossos pecados sobre si. Jesus. Irmãos, que Deus que é esse? Que Jesus que é esse? 1 Pedro 2, 22 e 24. Aqui. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele é Deus, irmãos. Ele falou assim: vou esvaziar da minha glória e vou lá morrer comigo com você. Já pensou? E ele precisava não, porque ele é Deus. Mas ele falou assim: eu vou lá na terra, vou pagar o preço por todos nós. Que Deus que é esse? Até os discípulos falou, né? Que Deus que é esse? Que até as águas e o vento lhe obedecem. Esse é o Criador, Jesus, olha lá. Tomás, não, 1 Pedro, da visão, travou aí? 1 Pedro 2, 22 e 24, por gentileza. Falei bem rápido, né? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha lá, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados, igreja do Senhor Jesus. Você é sarado em Cristo Jesus. Você é liberto de toda maldição, de toda condenação, de todo pecado. Por Cristo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fez maldito por nós. Sabe por quê? Que Deus, quando olhou para Jesus, ele não viu Jesus, ele viu o pecado que estava sendo depositado sobre ele. Por isso que Jesus disse: Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava sendo depositado o pecado
de todos nós sobre Jesus. Aí Deus não viu Jesus, ele viu os pecados. Aí ele deu as costas para Deus, para o próprio filho. Já pensou o que Jesus teve que suportar por mim e por você, irmãos? Que Jesus é esse? Que Deus é esse, irmão? Que amor é esse? Que humildade é essa? Mesmo sendo rico, se fez pobre. 2 Coríntios 8:9. Está vendo? Mesmo sendo rico, irmão. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo, irmão Fábio. Ele que é o Criador. Ele que fez tudo. Mas mesmo assim, fez o quê? Esvaziou, se tornou-se pobre. A qual ele falava assim: o filho do homem não tem nem onde reclinar na sua cabeça. E o povo está aí perdendo tempo, né? Agoniado, eu tenho que comprar isso, eu tenho que gastar isso, eu tenho que fazer isso. Jesus fala lá em Mateus: não preocupei com o dia de amanhã, deixa o mal a cada dia no seu mal. Que Deus não tem cuidado de nós, não tem não. Deus não cuidou dos passarinhos. E os passarinhos plantam? Quanto mais coisa. Não é assim que a palavra diz? Né? Encontrou não, da visão? 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Mesmo sendo rico, se fez pobre. Olha lá. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Por isso que somos mais que vencedores. Por isso que somos milionários, irmãos. Porque temos um Deus que tudo é vivo e tudo pode. Ter um novo nascimento. Isso é todo cristão sabe, né? O diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino dos céus, né? Quanto mais subir, né? Querer ser liberto. João 8, 32, 36. Todo mundo sabe, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né, irmãos? Mas tem que se entregar, irmãos. Sabe por que muita gente não é liberta? Porque se não entregou para Jesus. Fica retendo. É igual assim: não, Jesus, não, é meu. Não me entrega. Entendeu? O que fala no Salmo? Entrega, confia, descansa. Se você não se entregar para Deus ou é tudo ou é nada. Ou você se entrega ou não. Ou você entrega para Ele, vai servir a Ele, ou vai servir para o mundo. Entendeu? Para Deus não existe meio termo. Querer crucificar o velho homem, a velha natureza. Ei, velha natureza, né? Sempre quer se levantar, igual o Pedrão, né? Arrancou a espada e decepou a orelha do mal lá. E se Jesus não tivesse, ele teria sido crucificado, porque ele atentou contra um soldado, né? Mas Jesus até apagou as vertigens do crime de Pedro. Romanos 6,6. Ah lá. Ah não, eu estou em Coríntios. Estou muito rápido. É porque o relógio tem que ir no céu. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele o quê? Crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Lá no céu não vai entrar pecado. Por isso que esse corpo aqui, ó, não vai entrar no céu. Nós seremos transformados, se nós estivermos vivos, né? Quando Jesus voltar, seremos transformados num corpo incorruptível. Lá no céu não entra pecado. Se Deus manifestasse aqui, consumia nós tudo. Por causa do quê? Pecado. A santidade, a glória de Deus, entendeu? Abomina o pecado. Por isso que Deus falou assim para Moisés: ó, você vai ver só meu vultinho passando nas hostes, porque senão eu vou te consumir, vou te matar. Mas o desejo de Moisés era tanto, né, de ver Deus. Aí ele falou assim: ó, você vai ver só meu vultinho passar, tremer as hostes.
bom assim, porque senão você vai morrer, né? E quem quer morrer, né? Todo mundo, irmãos, agora quer ver Jesus, mas não quer morrer. Mas para entrar no céu precisa morrer. O velho homem, a velha natureza, né? Não mais querer viver nas obras da carne, mas sim no Espírito. Gálatas 5, 19 ao 25. E as obras da carne, né? Todo mundo sabe, né? Porque as obras da carne são o quê? Manifestas, as quais são o quê? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas. Cuidado aí, ó. Você está contendendo com o irmão, ó. Você está na carne, não está no espírito, não. E depois nós vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas aí, ó. Ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Se eu tenho inveja do irmão, ué, quer ver o que vai acontecer comigo? Ó? Homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo, irmãos? Se você tem ciúme do irmão, se você tem inveja do irmão, trata de consertar, porque senão Jesus vem e você vem. É assim a palavra de Deus, né? E as obras do Espírito pode dizer, irmão Davi, olha lá, contra essas coisas não há lei, não há lei. Pode dizer, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Para você agradar a Deus, é igual Jesus falou para a samaritana. Deus é o quê? Espírito. E Ele está à procura de quem? Que adora Ele em Espírito e em verdade. Se você estiver na carne, meu irmão, Deus vai receber seu louvor, sua adoração, de jeito nenhum. Não sejamos cobiçosos de vanglórias e dando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está vendo? Olha, passou a parte das obras do Espírito? Ainda não, né? Vamos chegar lá. Né? Não sejais cobiçosos de vanglórias e dando uns aos outros. Pode descer, né? Da visão. Até o 26? Ué. É o 22 que fala das obras do Espírito? Não? É o 22? Hã? Ah, o fruto do Espírito, olha lá. Isso, olha lá, o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. É o que Jesus falou: prendei de mim que sou manso e humilde de coração, temperança, né? Tudo isso é obra do Espírito, segundo o Espírito de Deus, né? Você deixar o Espírito Santo de Deus te conduzir e tirar essas obras da carne, né? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem em Espírito e em verdade, né? Nós já dissemos aqui, né? Está lá em João 4, 23 e 24. Ser obediente e temente a Deus, né? Até o pastor Edward leu aqui, né? Não é ficar temendo, com medo de Deus, não. Ser obediente a Deus aqui, ó. Aquele que diz: em tremor e em temor, né? Fui eu que li. Filipenses 2,8, é isso. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz, não foi qualquer morte não, né? Mateus 10, 28, da visão, por gentileza. E Deus nos ensina, né? E não temais os que
matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Hebreus 5:9. O próprio Satanás, ele teme a Deus, só que ele faz o quê? Não obedece, né? E nós, como cristãos obedientes, vamos ser obedientes a Deus. Hebreus 5:9, olha lá. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está vendo? Aquele que obedece está em Cristo. Agora, aquele que é desobediente, né, não está em Cristo, né? Fazer a vontade de Deus tanto aqui como no céu. Mateus 6:10. Jesus nos ensina na oração, né? E muitas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus nossa mesmo, né? E quer obrigar Deus a fazer a vontade nossa, né? Não. Olha lá, o que Jesus falou? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para você chegar no céu, você tem que ser obediente aqui na terra. Você tem que obedecer aqui na terra para alcançar o céu, porque senão não alcança, né? Não ter duplo ânimo, purificando o coração. Tiago 4:8. Já viu muito aquele crente que hoje está um dia, pastor Gê, aí amanhã ele já está todo jeito, aí você não pode nem cumprimentar a pessoa, não, estou bem, né? O que é isso? Duplo ânimo. E Jesus nos ensina a ter o mesmo caráter, mesmo, né? Independente das circunstâncias, igual o apóstolo Paulo, né? Ele sofreu naufrágio, né? Foi chicoteado, foi apedrejado, e nem por isso ele deixou de fazer a obra de Deus, nem por isso ele teve esse duplo ânimo, não, né? Olha lá, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, o duplo ânimo, purificai o coração. É igual eu disse antes de iniciar. Deus sabe o seu coração. Não adianta você querer colocar uma roupa bonitinha, tomar um banho e tal, e achar que está tudo bem. Não. Deus conhece o seu coração. Sabe o que Deus queria ouvir de Adão e Eva? Principalmente de Adão, que ele era o responsável. Não, eu peguei. Deus só queria ouvir isso. Eu que peguei. Como Davi fez. Eu que peguei. Davi poderia falar, não, olha, eu estava aqui no palácio, a mulher bonitona lá, estava toda nua lá. Não. Ele falou, eu peguei, porque eu tinha que estar lá na guerra, e estava aqui, né? Tendo a mente vazia, caçando coisa, né? Se você não tiver coisa para você fazer, vai ler isso aqui, vai lá, entendeu? Fica com a mente desocupada, não. Vai encher das coisas de Deus, vai conversar com Deus, vai orar a Deus, vai buscar a Deus. Tudo, Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Não foi assim? E todas as vezes que Jesus se apartava da multidão, ele estava fazendo o quê? Conversando com o Pai. Conversando com Deus. Porque ele estava em forma humana. Então, igreja do Senhor Jesus, vamos ter a singeleza no coração. Vamos ter o cuidado de andar como Jesus andou, ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, não esse sentimento mundano, não, mas o sentimento de Cristo Jesus, como Jesus amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Será que nós estamos vivendo esse amor, igreja? Faça a pergunta para você mesmo. Será que estamos vivendo esse amor, esse verdadeiro evangelho?
será que Cristo, o sentimento de Cristo, tem prevalecido em mim ou não? Ou ainda está o velho eu, velha natureza? Não, eu sou assim e vou ficar assim. Pois é, você vai ficar aqui mesmo, né? Jesus está querendo te libertar, está querendo, né, te transformar, fazer você um vaso cheio da unção dele, cheio de poder. Mas para isso tem que ser como ele quer, como ele viveu, ter o mesmo sentimento. Poderão andar dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Não. Um quer ir para lá, outro quer ir para cá, né? Um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul. Não tem jeito, né? É assim que devemos fazer também. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ei, Jesus. Colossenses 3, 2 ao 4. Será que estamos amando mais a Deus, pensando nas coisas de cima ou das coisas de baixo?